democrata cristão. Pra presidente é 27, o nome é Israel pela família e pela nação. Eu já tive a oportunidade de ouvir o presidente anteriormente, né? Já sabia de todo o conhecimento, toda essa explanação, que é fundamental para todos nós, né? Que estamos iniciando esse processo eleitoral agora, e a partir daí, então, estamos muito bem embasados, temos o conhecimento de todo esse histórico que já estava escrito, mas nada como ser explanado por um presidente que tem uma trajetória política aí, né, em defesa da sociedade, enorme. Tem a tua lista, aquela do Paulista. diretor estadual. Não, Só para apresentar aqui, chegou mais não, dois. mais dois, eu vou apresentar o presidente agora. Deixar Só para ele saber mais ou menos quem é é. bom, vai dar continuidade. Não, agora está ouvindo. Tá. Eu quero apresentar o sargento Leandro ali, ó, candidato a deputado estadual. Conhecemos 2016, municipal. Bem. O Jomar, que Nosso companheiro aqui, guerreiro. Deixa eu apertar a mão do nosso presidente. Prazer em vê-lo novamente. Seja bem-vindo novamente ao Rio Grande do Sul. Eu queria dizer que é um prazer te conhecer. Fiquei impressionado com a sua ilustração do partido, que eu não tinha ideia tão grande, tão abrangente era essa história. Quando o Machado também é uma grata amizade nova, recente, se convidou para participar. Eu não tenho a tradição de ser político, sempre fui um empresário, professor e engenheiro. Mais tímido que engenheiro não existe na face da terra. Os advogados são mais eloquentes, mas os engenheiros são muito obtusos. E eu pautei a minha vida por ser obtuso, fechado direto no assunto, né? Mas consegui sobreviver dando também aula há 26 anos numa faculdade de arquitetura, então tinha que enfrentar turmas de alunos. Quando eu comecei a dar aula, os alunos eram mais velhos que eu, depois obviamente inverteu no final. Mas então fui perdendo um pouco a timidez de falar. Então certamente eu não tenho capacidade de grandes oratórias, mas certamente tenho capacidade de absorver, resumir e centrar uma resposta. Pensando nessas coisas, a idade, o amadurecimento, aceitei o convite do Machado. Não há uma definição ainda política, mas há uma definição de participação de quadro do partido, de colaboração. Me atrai muito a palavra democracia cristã, sou cristão também. Acompanhei muito a história da fundação na Alemanha. Na Alemanha, o Adenauer? A primeira ministra da Alemanha. Não agora, mas lá na origem. Antes foi lá. Helmut. Não, foi o Adenauer. Depois foi Helmut Schmidt. Helmut Kohl. Helmut Schmidt. E acompanhei. Hoje eu não sei como é que está até a situação do atual presidente na Alemanha. pela quarta vez. Não sei da situação dela, mas eu não sei como é que está em relação aos princípios da democracia cristã, porque ela está amparando muito esses refugiados muçulmanos. Está transformando um pouco a Alemanha. E isso, pelo menos as informações que chegam a mim, não são muito favoráveis a essa política. Isso é uma questão que a gente poderia debater internamente, conversar sobre isso, porque não é uma coisa muito clara. Não me parece que a Alemanha esteja ganhando, tendo alguma vantagem. O que motivou a ação da Angela Merkel foi a questão da solidariedade. Nós temos um conceito que é o seguinte: a terra é a pátria dos homens. A terra é a pátria dos homens. É uma coisa muito forte. A terra é a pátria dos homens. Nós, no Congresso no Chile da ODCA, nós somos filiados à ODCA. A ODCA é a Organização Democrata Cristã da América, que reúne todos os partidos democratas cristãos da América. Estava se conversando exatamente sobre a questão das migrações, né? O fenômeno das migrações. Isso é algo que veio e vai ficar. Então, estava se estudando exatamente essa questão das migrações. E aí o presidente da ODCA nos perguntou qual é a visão da democracia cristã
termos de relações internacionais. A nossa resposta foi essa. Para nós, a Terra é a pátria dos homens. Ou seja, é a visão de uma humanidade irmã. Isso aí se repete, né, também no tempo dos judeus também, né? Que houve também repatriamento deles, né? Outros. Agora, é claro que tudo isso envolve questões de segurança, mas o que motivou a Angela Merkel foi solidariedade. O muçulmano não aceita o cristão e não dá a outra face para nós. Nós damos as duas faces para eles. E essa era a pergunta, o objetivo final. Como fica uma democracia cristã abrindo os braços, recebendo pessoas que não aceitam a nossa religião, os nossos padrões, e como conviver com essa gente? Veja bem, a nossa visão sobre a questão de religião, nós somos um exemplo, dentro da nossa casa, como todos nós convivemos. Nós temos hoje filiados, por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, a Voz do Mundo Árabe. É um canal filiado à Democracia Cristã, já foi candidato nosso. O que move, com certeza, a democracia cristã na Alemanha é o espírito da solidariedade. E a crença de que é possível a convivência. Agora, qual é o Brasil que nós queremos? Que tipo de país nós queremos? O próximo presidente da República tem que ter uma obsessão, ele tem que se consumir no desenvolvimento nacional. Nós não podemos aceitar um país como o nosso, com o potencial que nós temos. Então tem que ter visão grande, a visão de potência, alinhar o Brasil nos caminhos do desenvolvimento, porque essa ideia de Brasil grande, Brasil potência, então o presidente da República tem que ter esse horizonte. Aí tu perguntou hoje, pelo menos, lá na Trianon, na rádio, chamamos a Carta 27, são 27 diretrizes gerais do governo, que está no nosso site. Isso é uma leitura obrigatória, um debate obrigatório. Né? E vocês vão se encontrar nessa Carta 27. Vão se encontrar. O que nós propugnamos na área da educação? Por exemplo, lá em 2010 nós criamos, já lançamos a ideia de ter um Ministério de Segurança Pública, nós chamamos Ministério de Segurança Pública, a aplicação efetiva de um plano de segurança nacional integrando o município e Estado da União, uma conjugação de inteligências, buscando parcerias com os sistemas de segurança de todas as nações desenvolvidas. Quer dizer, essa ideia de casulo, de ficar preso, de ser pequeno, nós temos que romper com essa ideia. O próprio presidente da República tem que ser um líder da nação. A nação hoje quer um líder da nação, que indique caminhos, que mostre caminhos, que se ofereça no trabalho. Então, olha, meus companheiros, é a nossa vez, é a vez da democracia. É a vez da democracia. Então, hoje, há uma vontade do eleitor de não errar, de escolher certo. Isso é uma... E dentro da história das grandes nações, foi exatamente nas suas tragédias que elas encontraram em seu próprio povo a força para construir um novo lugar. Foi assim na Alemanha, foi assim na Itália. E hoje o Brasil vive uma tragédia. Mas dessa tragédia está nascendo um novo. Está emergindo um novo Brasil. O Brasil das mulheres e dos homens de bem, que não aceitam mais ser objeto do processo, mas querem ser sujeitos do processo. Então essa mudança é uma coisa... As pessoas não sabem explicar isso com palavras, os mais humildes, mas na verdade o que os move é isso. Não pode mais continuar assim. Bom, eu tenho agora que votar certo, eu tenho que votar certo, eu não posso mais votar errado. Porque se eu votar errado, eu vou sofrer como estou sofrendo agora. Então essa busca de acertar no voto no sentido de votar em pessoas honestas, primeiramente em pessoas honestas, o pressuposto de quem é honesto também tem competência. Não formula bem essa, mas é assim. A grande preocupação das pessoas mais humildes hoje é votar em pessoas honestas. Porque a pessoa que não é honesta a prejudica. Uma coisa que na verdade é isso mesmo. Então esse é o cenário que nós estamos vivendo. A democracia cristã tem toda a sua história, né, o passado
limpo, um passado de trabalho, um passado de desenvolvimento do país, e com isso os seus candidatos, que também serão analisados, fica muito melhor, muito mais fácil, né? Porque o que se nota assim, que esses partidos que estão aí, as pessoas não querem mais saber, porque todos deles estão envolvidos dentro da Lava Jato. Vocês vão notar o seguinte: quando pessoas começarem a perguntar para vocês, qual é o teu partido? Aí você fala, democracia cristã. Aí é uma coisa que já está se popularizando no Brasil. Aí a pessoa chega e fala, esse é um partido bom. Esse é um partido bom. Aquilo que vocês já fizeram, já tiveram essa experiência de conversar, não? Qual é o seu partido? Democracia cristã. A história do PSDC é muito boa, os integrantes do PSDC são pessoas idôneas, só que, sendo prático, para nós conseguirmos alcançar esses objetivos, a gente precisa eleger deputados estaduais e deputados federais. Então, aproveitar do senhor essa experiência para a gente consiga alcançar esse objetivo, porque aqui no Rio Grande do Sul, que nem o nosso amigo falou aqui, nós temos a esquerda muito forte, que não é só voltada à América do Sul. Eu vejo na Cidade Baixa a cartilha do Grêmio nos bares, nas mesas de bares, eu vejo eles adotando essa cartilha. Né? Então, para nós conseguirmos fazer com que isso se idealize, que é o quê? Que é conseguirmos fazer com que os candidatos sejam eleitos. Aproveitar do senhor isso, porque na eleição passada nós tivemos em Porto Alegre 36% dos votos válidos no segundo turno para prefeito e 39% nulos dos votos. Então a gente está vivendo sim aqui o que Bertoldo Brecht escreveu no texto ao alfabeto político. Então a gente está vivendo isso aqui, as pessoas não querem mais falar sobre isso. Então essa sua experiência de como pessoa que conseguiu se eleger por mais de uma vez, para nós seria muito bem-vinda, porque a gente precisa alcançar esse objetivo. Porque as pessoas que estão correndo são idôneas, as ideias do partido são boas, só que nós temos 35 partidos, as pessoas não vão buscar informação sobre o partido, as pessoas querem novo, mas não se informam sobre as ideias que essas pessoas estão propondo, e a gente vê sempre uma continuidade das pessoas que se elegem conseguirem se reeleger de novo. Então essa sua experiência política de conseguir alcançar o objetivo que é se eleger, que a gente precisa de eu conseguir Leandro, é exatamente sobre isso que você está falando, entendeu? É que nós, a partir de assumimos a presidência, né? E tu já participou, teve a oportunidade de participar de uma das nossas reuniões, na outra tu estava de serviço, né? E fosse lá para hoje eu estou de serviço, questão. Nós vamos definir esse trabalho baseado em tudo isso que o presidente falou, que é os princípios da democracia cristã, porque as pessoas estão ansiosas por uma esperança, entendeu? E nós vamos levar as pessoas a essa esperança, baseado nisso que o presidente nos narrou agora, e porque está toda a filosofia e todo o trabalho feito pela democracia cristã, que nós vamos trabalhar. Nós vamos definir estrategicamente, agora nós vamos nos reunir com os demais candidatos, nós vamos traçar essa meta, entendeu? Aonde que nós vamos abordar isso e que todos falem essa linguagem. Eu venho falando isso diariamente, tu deve estar falando, Ivan, todos que estão aqui estamos falando, o presidente está falando, só que nós temos que expandir isso para um universo maior. Porque até agora, lamentavelmente, qual a minha grande preocupação, e eu estou assumindo a presidência, até dezembro estava indo tudo muito bem. A partir de dezembro, naquele jantar que nós tivemos, eu falei para isso aqui, alguma coisa aconteceu. Esses caras vão sentir que nós somos uma ameaça. Que nós somos uma ameaça, nós viemos do partido para colaborar. Aqui não é o eu, é o nós. É o nós, entendeu? Eu, como candidato ao Senado, estou preocupado em eleger candidatos a deputados estaduais e federais, entendeu? E o nosso presidente. Sim, exatamente. E quero que você... Ei, Mael, um democrata